Oi, Vanessa, estava dando erro? Mas agora foi, né? Deixa eu só gravar a aula anterior aqui, para não perder mais, para não dar mais problemas. Enquanto o pessoal entra, o professor vai gravar aqui a aula. Que é tanta aula que... Até o computador da prof já está colapsando, turminha. Deixa eu só ver aqui, se escutarem algum som. Beleza, já achei aqui, deixa só a prof renomear. Aula. Hoje é dia 10/8. Turma amanhã. Amanhã, parte 1. Pronto. Pronto, tá gravado aqui, anterior. Pronto. Missão cumprida. Já tá lá. Então, vamos lá. O prof demorou um pouquinho aqui, que tinha travado o meu... Então, tá aqui a nossa apresentação. Tá todo mundo enxergando, turminha, a nossa apresentação aqui, o PowerPoint? Só me deem um sim para saber quem está com o microfone aberto. Sim, prof. Sim, prof. Então tá. Bom, então vamos lá. Então vamos continuar, turminha. Então agora sim, depois da gente falar dos esforços, tá? Das propriedades mecânicas vezes os esforços, que é bem importante, tá? Vocês vão usar tanto... Independente da gente estar falando de materiais 1, materiais 2, e é bem legal a gente trabalhar, a gente vai voltar a falar bastante desses esforços. Assim que terminar a aula, a prof já vai postar esse material na aula de hoje, por favor. Deixa só a prof colocar para gravar a nossa aula, só um minutinho. A prof sempre esquece. Já está gravando. Então tá. Não esqueçam, tá? De sempre entrarem nas aulas e fazerem o download desses arquivos que a prof monta com todo carinho para vocês. Criem as pastinhas de vocês e baixem esses PDFs para que vocês tenham esses materiais. Não se esqueçam que quando termina o ano, a universidade retira todos esses materiais do portal, tá? Para preparar para o ano seguinte. E muitas vezes depois os alunos ficam, eu não baixei os materiais, eu não... E isso daqui, se a gente estivesse em aula presencial, a prof também estaria com esses materiais apresentando para vocês. Então, não esqueçam de baixar. Sempre no final, a prof sempre coloca as referências dos nossos livros, mas aqui é sempre o material que eu preparo com a compilação do que realmente é importante para a gente trabalhar no design,
porque no curso, de novo, não é pretensão da disciplina estar na ementa torná-los especialistas nos materiais, nem no módulo 1, nem no módulo 2, nem na disciplina de materiais 2. Mas dá para vocês a visão geral para que vocês possam trabalhar nas habilitações de design visual e design de produto, ok? Então, é importante que vocês façam o download desses materiais. Então, vamos falar agora, então, entrar no primeiro material que a gente vai trabalhar, que é o papel. A prof colocou essas imagens para que vocês vejam, né, o quanto que o papel ele faz parte do nosso universo diário de uso, né? Ele está em praticamente tudo que nós usamos, seja no uso direto ou seja através de embalagens. O papel ele tem uma aplicabilidade gigantesca, ele tem um universo de uso industrial imenso, tá, pessoal? Principalmente com as florestas de reflorestamento do pinus, tá? Tudo que a gente vê de produção, ele vem do pinus, que é a madeira de reflorestamento. Então, com a certificação e com as plantações de pinos, então viabilizou a produção em massa de tudo que a gente encontra, tanto no desenvolvimento de embalagens, como em produtos finais. O que nós chamamos de produto final? Aquele produto que nós usamos diretamente, tá? Como as impressões dos livros, jornais, os papéis que nós manipulamos para uso acadêmico, as embalagens de sacolas, né? Papel higiênico, os guardanapos, toda a linha de papéis para usados na culinária, e tudo que vocês encontram de embalagem sai da base da madeira do pinus, tá? Que nós já vamos ver, ok? A gente teve uma revolução muito grande em embalagem quando foi criada a embalagem de Tetra Pak, que é aquela embalagem que vocês encontram no leite, por exemplo, tá? Aquela embalagem de Tetra Pak, que ela é uma camada de papel, papelão, e ela tem uma película metálica por dentro. Então, ela permitiu que não só fosse embalado, mas que fosse mantida a conservação de produtos alimentícios que estragariam numa embalagem de papel, se não fosse aquele tipo de embalagem criada, que é a embalagem do Tetra Pak, que é uma marca na realidade, tá? Ela é a tecnologia, a Tetra Pak é a tecnologia da embalagem. Então, você tem até vinhos embalados em Tetra Pak. Então, ela é a tecnologia. Ela não é o nome da embalagem, é a tecnologia feita naquela embalagem. Então, quando essa tecnologia foi desenvolvida, ela revolucionou mesmo as embalagens, utilizando o papel como embalagem alimentícia. Ok, pessoal? O que está acontecendo, tá? Eu sou do tempo de a gente ir no mercado fazer compras e as compras virem em sacolas de papel, tá? Depois, isso era nos anos 80. Depois veio a indústria dos polímeros, as sacolas plásticas, tá? E acabou. Com as florestas de pinos de reflorestamento, tá? E essa questão toda de poluição, que vocês tanto ouvem falar, tá? Do design sustentável, a gente está começando a ter uma inversão. Existem alguns supermercados, tá? Eu tive há pouco tempo novamente nos Estados Unidos. Lá, muitos mercados e farmácias não estão mais usando as embalagens, as sacolas plásticas na hora que você termina a compra. Já estão readotando as sacolas em papel, tá? Na hora de embalar os produtos, na hora de colocar os produtos comprados.
Então, a gente, assim como o vidro vai voltar bastante, vocês vão começar a ver também a volta do papel como opção de transporte de produtos, tá? Em forma de sacola, no lugar da indústria do plástico, tá? Como uma opção. A indústria do plástico dominou durante muitos anos por uma questão de custo, de logística, de capacidade de fabricação, mas a indústria do papel, ela está conseguindo aproximar muito da indústria do plástico na questão de resposta, da velocidade de fabricação, de entrega, e principalmente porque o papel daí é um produto também que você pode reciclá-lo várias vezes. Então, né, ele, se uma vez jogado na natureza, ele vai se decompor facilmente, né? Coisa que não acontece com o plástico. Vocês viram, não sei se vocês já tiveram oportunidade a questão de quase um ano, né? As empresas de fast food como o McDonald's não oferecendo mais canudos, a volta do canudo de plástico, tá? De papel. Eu sou do tempo do canudo de papel, tá? Só que eu era o canudo de papel que a gente usava, era um canudo que esfacelava na boca, porque não tinha a tecnologia que tem hoje na indústria do papel. Hoje ele já recebe uma camada de uma cola resinada que ele permite uma resistência maior em contato com o líquido, tá? Mas mesmo assim ele se decompõe facilmente. Então, a gente está vendo essa migração de volta para o papel por uma necessidade mesmo de sustentabilidade, ok? Ou então as lanchonetes não oferecendo mais canudo, tá? Não sei se vocês já perceberam, no McDonald's, por exemplo, eles não estão dando mais canudos. Okay? Outras marcas de fast food oferecem o canudo em papel. Então, a gente vai ter essa reversão. Tá? E a gente vê a amplitude da aplicação do papel, principalmente na questão das embalagens em geral. Ok? Aqui, pessoal, a prof colocou para vocês, por curiosidade, tá? Uma rápida história do papel, tá? A gente anda meio bravinho com os chineses por causa do coronavírus, mas eles, como grandes empreendedores que sempre foram, né? Todos dizem que a massa foi inventada pelos italianos, mas não foram. A massa foi inventada pelos chineses e foi aprimorada pelos italianos, assim como o sorvete. O sorvete também foi criado pelos chineses e aprimorado pelos italianos. Eles também foram os pioneiros na fabricação do papel, tá? Eles que começaram a fabricar, eles faziam isso com a base do arroz, ok? Aqui eu coloquei uma linha do tempo do papel, é óbvio que a prof não vai ler para vocês isso aqui é uma curiosidade que a prof colocou, tá? Desde 3000 antes de Cristo, os egípcios já vinham, tá? Fazendo no papiro, que vocês estudaram isso no colégio, né? Que era o tipo de papel que eles usavam, então isso já vinha sempre de base vegetal, o papel. Uma coisa curiosa, tá, pessoal, é que em 1975, que foi o ano que eu nasci, tá, a Newsweek, ela fez uma reportagem dizendo que o papel iria acabar nos escritórios, tá? Que foi em 75, foi quando começaram a surgir os computadores, os primeiros computadores assim pré-históricos de uso em escritórios. E eles disseram que o papel iria acabar, que seria a morte do papel, ok? E foi bem no ano que eu nasci. E é óbvio que assim,
um produto não substitui o outro, tá? Eles se complementam. E foi uma perspectiva furada, tá? Da Business Week, porque o papel está aí. E ele não só está aí, como ele foi se transformando, ele foi sofrendo evoluções, ele foi melhorando e ele, inclusive agora, ele está voltando a ser mais importante do que o próprio plástico, tá? Por uma necessidade de sustentabilidade do planeta. Então, achei muito engraçado pesquisando, tá? Quando eu comecei a trabalhar a disciplina de materiais, porque eu achei realmente essa reportagem, eu falei, nossa, que previsão furada, e foi bem no ano que eu nasci, e isso já faz 45 anos, tá? E isso não aconteceu, e realmente isso não vai acontecer, tá? A gente talvez tenha o vidro flexível, que é um polímero, mas o papel vai continuar existindo, isso vocês podem ter certeza, é um material que não vai acabar, tá? Para a confecção do papel, pessoal, basicamente a gente depende de 3 ingredientes: água, fibra de celulose e a energia, que é o que transforma a água em fibra de celulose em papel, tá? Fibra de celulose é um material orgânico, vegetal, tá? Que a gente encontra na madeira, nas árvores, no capim, no algodão, no bambu, na cana-de-açúcar e, claro, na reciclagem do próprio papel, tá? Então, o papel, ele pode ser feito de madeira, do capim, do algodão, do bambu ou da cana-de-açúcar, tá? De todos esses daqui, a gente consegue tirar fibras de celulose, tá? O mais comum, o mais usado pela indústria e o mais viável e que fabrica a maioria dos tipos de papéis que a gente conhece, vem da indústria madeireira. E principalmente hoje, tá? 99% de todo o papel que nós consumimos vem do pinus, da madeira de pinus, porque é a madeira de reflorestamento. Por que o pinus, tá, pessoal? É a madeira que é mais viável de tempo de crescimento, de facilidade de manufatura, tá? De cortar, de se transformar tanto para a indústria moveleira, em chapas de MDF, como para a fibra de celulose para a indústria do papel. Então, o pinus é a madeira que melhor atende todo o segmento de manufatura. Manufatura é quando você pega o produto bruto, a matéria-prima, tá? E transforma em matéria-prima para outros produtos, tá? No caso, então, a madeira do pinus, ela, ao ser manufaturada, ou ela vai ser transformada em chapa de MDF, em chapa de compensado, ou em fibra de celulose para a indústria de papel, tá? Aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a gente tem a Placas do Paraná, que é uma indústria gigantesca, em chapas de MDF, em compensado, e a gente tem a Trombini, que é também uma fábrica gigantesca da indústria de papel, e a gente tem a Brasonda, que é outra indústria gigantesca também na confecção de papelão, principalmente, tá? Papelão para embalagens, para produtos em papelão, em geral, tá? E para embalagens para a indústria farmacêutica, para tudo. Inclusive, a Brasonda é quem eu estou entrando em contato para pedir material para a gente, tá? Que eles sempre fazem a doação, para a gente poder trabalhar no segundo bimestre, beleza? A gente sempre fazem doação de um papelão especial lá para a gente poder trabalhar no segundo bimestre com o papelão, ok? Então, essa versatilidade do pinus, tá? E dá para usar o pinus enquanto madeira também, tá? Se corta a chapa,
aí ele é passado por todo um processo para não envergar, para não manchar, é feito todo um trabalho, tá? Como ele é um caule muito fininho, você pode fazer colagem para transformar numa chapa de madeira. Existem fábricas que só fazem isso, beneficiamento da madeira. Beneficiar é transformá-la em matéria-prima ou base de matéria-prima para outros produtos. Então, existem as empresas que só fazem o beneficiamento do pinus, ou para a indústria moveleira, ou para a indústria de papel, ok? Quais são as etapas de processo de produção do papel? Tá? Não muda, tá? O que vai mudar a base é a mesma, o que vai mudar é daí a qualidade do papel, para que tipo de papel ela vai ser feita, mas a base é a mesma. O pinus, ele é cortado, descascado, lavado e transformado em cavacos, tá, pessoal? Cavacos são sempre esses pedacinhos de madeira, eles são triturados e transformados em pedaços, lascas de madeira. Essas lascas de madeira, nós sempre chamamos de cavacos, tá? Então, falou em cavacos de madeira, vocês já sabem que são essas lasquinhas de madeira. Então, significa que cavacos, essa madeira já foi descascada, ou seja, tirado a casca da madeira, e essa madeira já foi lavada, ok? Para tirar todas as primeiras sujeiras, tá? Então, tem também empresas que só fazem esse primeiro beneficiamento e só revendem cavacos de madeira, e tem as empresas que, além do cavaco, fazem um preparo maior para a indústria moveleira, que é transformar em chapas de MDF, que é o caso da Placas do Paraná, tá? Elas fazem mais. Ou então, elas revendem isso daqui direto para a fábrica de papel, tá? Aí, quando chega o cavaco na fábrica de papel, tá? Chegou lá na Brasonda ou na Trombini, os cavacos de papel. O que acontece? Elas passam por essas etapa 2, 3 e 4, padrão, tá? Esses cavacos, pessoal, eles são jogados nisso daqui, tá? Que são chamados de digestores, que são grandes fornos, tá? São fornos gigantescos. Então, ali eles são misturados, cozidos com água, tá, pessoal? E são cozidos com água numa temperatura de 160 graus, tá? Claro, tem todo um processo ali, e é adicionado com alguns produtos químicos. Claro, cada empresa tem a sua receita e isso nunca é fornecido para nós. Não adianta eu chegar na Brasonda ou na Trombini, tá? E falar, quais são os componentes químicos que você usa no cozimento do seu papel, da sua base de papel. Eles não vão falar, tá, pessoal? Cada indústria tem a sua. E também depende do tipo de produto de papel que você produz, tá? Então, eles produzem aquelas grandes bobinas de papel, base de papel, tá? Então, ele entra assim e sai assim, tá? Rolos de papel, ok? Que daí pode ser para papel sulfite, para papel craft, base de papel para papelão. Aí a gente tem uma infinidade de papéis que nós vamos estudar aqui, tá? Formada aquela primeira, ou se é para papelão, ele nem passa por um processo de branqueamento, tá, pessoal? Aí nem passa, ele fica na cor natural, tá? Ele fica nessa cor aqui, ou um grau de branqueamento não tão profundo como esse, ok? Quanto mais processo químico um papel precisa passar, mais vai encarecendo o processo, obviamente, porque mais tempo de máquina, tá? Mais horas máquina, mais horas de produção esse papel ele vai necessitar. Tá? Feito todo esse processo de branqueamento, de tritura e de preparo da massa, ele vai para um rolo, tá, pessoal? E vai passar por esse rolo, que é toda essa parte aqui, tá?
e vai passar pelo processo de ser transformado em uma massa, e aí ele vai ser prensado e seco, tá? Até sair em forma de, como se fosse a chapa de papel mesmo, tá? Folha de papel. Aí, claro que na gramatura necessária, tá? Na gramatura, ou seja, no peso e na espessura necessária. Ok, pessoal? Tá? Então, uma vez montada, tá feita a pasta, tá? E designada a cor, tá? A brancura especificada, ele vai para os rolos, tá? Onde ele vai receber a prensagem específica da gramatura dele, tá? E vai começar a ser seco, tá? Até sair aqui no final, esses grandes rolos, ele passa várias vezes por secagem e prensagem, até sair no rolo final de papel. E aí depois ele vai para beneficiamento. O que é beneficiamento? Para que é? Para que tipo? É para a indústria de papel escolar, para a indústria de papel de embalagens, é para a indústria de papel de papelão que vai ser feito, tá? Então depende. Então tem empresas que também só fazem essa parte de beneficiamento do papel e fornecem para as outras, que é o caso da Trombini, tá? A Trombini só faz esse beneficiamento, depois ela revende para uma Faber-Castell da vida, que revende os papéis para outras marcas, para a Chamex, né? Vocês conhecem bastante, por exemplo, a marca da Chamex, que é as que tem as folhas sulfites. Ela não fabrica o seu próprio papel, tá? Ela recebe rolos de papel e depois ela corta, né, do tamanho que revende todos, A4, A3, A2, A1, A0, que é o que nós conhecemos, tá? Ou então revende esses rolos de papel para as editoras, para as gráficas, por exemplo, tem a gráfica do Positivo, né, que fabrica aí aqueles folhetos que são distribuídos em sinaleiros ou para as gráficas, editoras que fazem livros, revistas, jornais, tá? Então, cada tipo daquele papel que essas empresas precisam são beneficiados em rolos para essas empresas. Tudo bem até aqui? Entendido, turminha? Sim, professora. Tá? Se a prof estiver indo muito rápido, por favor, me pare. Então, aqui, ó, a prof pegou o processo, tá? E fez em forma de texto, um resumo para vocês, tá? Exatamente como está lá, a prof colocou aqui, tá? Tá? Que é feita a captação da madeira, depois ela passa por todo o processo de cozimento, tá? Aqui claro, como eu disse para vocês, a receita de cada empresa é top secret, mas basicamente, tá? Aquela pasta marrom que vocês veem quando recebe a água, os produtos químicos, por curiosidade, que são adicionados dióxido de sódio, dióxido de cloro, ozônio e ácido, tá? Aí essa quantidade de acordo com a necessidade de cada tipo de papel que precisa sair, tá? Quanto mais branco, mais tempo e mais quantidade desses materiais essa polpa recebe. Aí depois ela é prensada e essa prensa, ao mesmo tempo que vai prensando a polpa para transformar em folha, também vai sendo secada esta folha, tá? E aí, depois, passa-se por uma outra prensa que é para dar a gramatura do papel, tá? Ou seja, o peso do papel específico. Por isso que a gente tem papel 90 gramas, 100 gramas, 80 gramas, 240 gramas, 180 gramas, 120 gramas, tá? É o peso que cada papel tem, ou seja, é a composição de fibras de cada papel. Por isso que às vezes tem papel que você passa uma canetinha, ele absorve mais,
outros absorvem menos, tá? Quanto mais fibroso, mais ele vai absorver o que você está colocando ali. Quanto menos ele absorve, menos fibras, ou seja, ele foi mais prensado, tá? Mas, basicamente, o papel, tá? Ele tem ali, a polpa, ela entra ali com 99% de água e 1% de fibra. Quais são, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ficar muito em cima do processo de fabricação e características do material, tá? Junto com isso que envolve a característica mecânica do material, que é o que importa muito para a gente no design. Do papel, quais são as características que interferem para a gente na hora do design, tá? É o peso do papel ou gramatura, é o formato do papel, tá? A4, A3, A2, A1, A0, a espessura do material, tá? Que é diferente da gramatura. A gramatura é o peso. A espessura do material, tá? É exatamente a espessura, quando a gente pega e mede com um paquímetro quanto que aquele material é espesso ou não. A brancura do material, a opacidade do material, tá? A gente tem desde o papel sulfite até o papel vegetal, tá? O papel vegetal é mais transparente que o papel sulfite. A cor do papel, a textura do papel, tá? A gente tem os papéis especiais com textura, o tipo de fibra, tá? Dependendo do tipo de trituração, a gente pode ter papel com fibras mais alongadas, com fibras mais curtas. A colagem, a capacidade de colagem do papel, vocês sabem que tem papel que são mais difíceis de colar, que são mais resistentes. Se ele tem uma gramatura maior, uma espessura maior, ele é mais difícil de colar, tá? O pH do papel, que isso daqui é muito importante para o papel que vai para gráfica, para editora, o papel de embalagem, que ele vai interferir muito no processo de tipografia, na impressão do papel, e assim como a umidade do papel, ou seja, todo papel, quando ele já chega pronto para ser utilizado, ele tem sempre um grau de umidade, tá? Então, quanto maior o grau de umidade do papel, mais ele vai absorver, seja tinta, seja impressão, seja o que for, tá? Então, por isso que controlar o grau de umidade é importante. O que a gente usa no dia a dia, que é o sulfite, tem um grau de umidade baixíssimo. Os cadernos que a gente usa, que a gente chama, né, tipo sulfite, também tem um grau de umidade baixíssimo. Por isso que quando a gente escreve, né, a gente nunca tem muito problema com ele, tá? Agora, para desenho, para marcador, ele já não é tão bacana, a gente já tem que ter outro tipo de papel, tá? Porque a absorção dele de marcadores, que são aquelas canetinhas especiais que a gente usa para fazer rendering, ele já não é tão legal, porque ele não dá o mesmo tipo de absorção que um papel de gramatura maior, tá? Que daí a gente consegue trabalhar melhor. Então, o sulfite, por exemplo, é mais para escrita, tá? Não é para desenhar, não é para fazer ilustração, por exemplo. Não, minto, não é. Desenhar pode, mas não é para ilustrar, porque ele não tem uma capacidade de absorção tão bacana, que deixa uma ilustração bonita com um produto que tenha uma umidade com gramatura e espessura correta, tá? Por isso que quando a gente vai numa casa, né, numa papelaria específica, tá? Para material de design, tem aqueles sketchbooks para ilustração, que daí vocês veem que é um material de gramatura maior. Por quê? Porque já é um papel específico para ilustrar, tá?
O que vai acontecer, pessoal? Na próxima aula, a prof vai detalhar certinho, a gente vai começar a ver todas essas características, tá? A prof já preparou o material com exemplos do que é a gramatura, o formato, a espessura, a brancura, opacidade, cor, textura, tipo de fibra. pH e umidade nem tanto, porque isso daqui é muito específico para áreas de editora, de gráfica, é mais esses daqui que são os mais importantes, junto com cor, textura e tipo de fibra e colagem, beleza? pH e a umidade são os que menos importam para a gente, tá? Então, nós vamos decupar cada um desses itens aqui, ok? Na próxima aula, tá? Por que não hoje? Porque é esse time que a professora percebeu que é importante. Não dá para a gente trabalhar muita teoria numa mesma aula online, porque a cabecinha de vocês não dá conta, tá? Mas já dá para a prof lançar a primeira atividade prática de vocês, ok? Que vai trabalhar com papel e vai trabalhar também a questão dos esforços, tá? Que é muito legal. Então, semana que vem a gente vai trabalhar, então, em cima das características dos materiais, tá? Então, a partir de agora, vai ser assim, a nossa aula, metade uma teoria, metade prática. Ah, foi só essas duas primeiras que foram mais pesadinhas para vocês. Então, vamos lá. Deixa a prof achar aqui. Tá aqui. Vocês estão enxergando essa de pontes de papel? Sim, sim, turminha? Sim, Sim, prof. Ah, tá. É porque a prof precisava saber uma coisa ridícula, tá? Eu não sabia ainda se eu precisava dar o stop, se eu precisava parar o compartilhamento do anterior, ou se eu clicasse direto no outro arquivo de compartilhamento, ele já entrava. Então, tá. Bom, então, nossa primeira atividade, turminha, é pontes de papel, tá? Que é esse daqui, ó. A prof até colocou umas imagens da turminha que já fez esse exercício, tá? Ok? Qual é a ideia de vocês trabalharem? Tá? É vocês criarem uma estrutura mesmo, construírem uma ponte, tá? Essas pontes que tem toda a estrutura lateral, tá? Normalmente esse tipo de estrutura, elas são essas estruturas metálicas, né? Que a gente encontra, construídas, mas com uma composição de vocês, tá? Onde vocês poderão, inclusive, trabalhar em cima do conceito do contraventamento. Qual é a proposta? Vocês podem trabalhar em dupla ou individualmente, tá? A ponte deve ser construída, não é, errei aqui, ó, prof, não é com uma só folha, não, com folhas, tá? De papel sulfite A4 ou A3. O prof vai corrigir isso daqui antes de publicá-la para vocês. Tá? Com folhas de papel sulfite A4 ou A3, porque existe uma outra versão disso daqui de fazer com uma folha gigante, mas é de um papel especial, que daí não dá para eu pedir para vocês correrem atrás disso, porque nós estamos em quarentena. Então, a prof modificou isso daqui. Quais as medidas que a prof especificou dessa ponte? Tá? 90 centímetros de comprimento, então 90, por 30 de largura, e a altura é que eu estou deixando variável, ok? Essa composição aqui, esse tipo de ponte, aquelas pontes estaiadas que nós chamamos, tá?
que são aquelas pontes que são compostas, que não são pontes de concretos, que são as pontes estaiadas, cuja estrutura dela, o que suporta ela, é exatamente essa estrutura vertical, beleza? E que ela tem um ponto de fixação aqui e aqui, tá? E o que faz com que ela não tenha flexão é exatamente isso daqui e os dois pontos extremos. Então, é aqui, nessa altura, que a prof não definiu a altura. Eu só defini a largura da ponte e o comprimento para vocês. Então, isso daqui, ó, é uma proporção que eu estou deixando livre, porque é exatamente o desafio, é essa composição e a definição dessa altura. Mas, com o comprimento e a largura, vocês já têm como definir facilmente uma proporção disso daqui, ok? Muito importante pensar na elaboração de módulos e composição da estrutura antes de construir a ponte. Por que eu digo módulos, pessoal? Se vocês olharem nos exemplos que a prof colocou aqui, ó, tá? Todas essas pontes, deixa eu só aumentar aqui. Feitas, elas foram pensadas em módulo, ó, tá? Módulo, 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 tá? Primeiro foi pensada em modulação, tá? Depois teve os contraventamentos para que elas não sofressem flexão, né? Na hora da gente colocar os dois pontos, tá? E essa ponte não ceder, tá? Mas os módulos são sempre importantes, tá? Lógico que essa ponte aqui, com esse material que eu dei para eles, elas eram bem maiores, mas não é o caso de vocês, não dá para a gente fazer tão grande, tá? Coloquei aqui, ó, sugestão para vocês pensarem na construção dessa ponte. Sugestão 1. Poderá ser cortado o papel, tá, pessoal? Fazendo tiras e enrolado, dobrado em perfis triangulares ou quadrados, tá? Então, sempre pense no papel como se eles fossem pequenas tirinhas, assim, ó, ok? Que você pode enrolar em tubinhos ou que ele possa ser estruturas triangulares, quadradas, tá? Pense no papel como se ele fosse perfis, ok? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pesquisar no Google pontes. Então, vocês coloquem pontes, estruturas metálicas, pontes estaiadas, as próprias estruturas metálicas, né? A prof já até colocou aqui, tem no material, no próprio material de aula aqui, né? Tem aqui um exemplo no de esforço físico aqui, tem um exemplo aqui de estrutura metálica, aqui, ó, né? Que já ajuda bastante, ó, ok? A pensar em estruturas para ponte. De você, tá aqui. Ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é olhar soluções de pontes para ver qual ideia que vocês vão ter. Vocês vejam que aqui tem, né? Tem ponte de tudo quanto é tipo, né? Tem a ponte quadradona, né? Bem retangular, tem a de solução triangular, tem a ovalada, tá? Ó. Tem a de trapézio, cada um pensou na sua ideia. Tá? Professora, tem alguma gramatura específica de papel que a gente tem que usar ou vai ficar livre? Não, de 90 gramas. Pode ser o de 90 gramas, tá? Tá. O prof vai até colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui de novo, 90 gramas. De novo, a prof não, eu poderia especificar um de gramatura maior, tá? Mas por conta da quarentena, eu
eu não vou especificar isso para não dificultar a vida de vocês. Às vezes vocês já têm um pacote de sulfite em casa, ou vocês têm sobra de A3 em casa, com uma gramatura maior, mas eu vou deixar o de 90 gramas como base para vocês trabalharem, tá, pessoal? Isso é o que eu digo, a prof vai adaptando dentro do que nós temos, ok? Quando eu fiz esse exercício fisicamente, a gente trabalha uma folha só, A0 de gramatura 240, tá? Eu não posso pedir que todo mundo saia para comprar uma folha A0 de gramatura 240. Então, a gente faz essa adaptação, tá? Para facilitar o que vocês têm em casa, porque nem todo mundo pode sair, às vezes tem alguém de grupo de risco na família, não pode ficar saindo, ok? A prof, então, só vai corrigir antes de publicar isso daqui, tá? Que são folhas de papel sulfite A4 ou A3, ok? Claro que a prof vai colocar aqui, tá? Como um desafio para vocês, quanto menos folha, conseguir fazer uma estrutura que use a menor quantidade possível de folha, melhor, tá? Então, isso até a prof vai colocar aqui como um adendo aí como uma nota plus para vocês, tá? E isso é pensar no processo construtivo, beleza? Outra sugestão construtiva, e eu vou deixar estipulado, então, 90 gramas, que é o padrão, que é o que é mais comum, tá? Que normalmente vocês têm em casa, porque eu estou pensando, eu coloquei A3, porque às vezes vocês têm A3 sobrando, mas eu pensei por causa do A4, que é o que todo mundo tem sulfite em casa, tá? Agora, não pode ser outro papel, tá, pessoal? Porque senão daí foge muito, eu perco a equivalência do processo construtivo entre vocês. Sugestão construtiva 2, tá, pessoal? Para a união das peças, ok? Dá para usar a cola Hot Mel é aquela colinha de tubinho de cola quente, tá? Quem tem cola quente em casa. Tem gente que tem a colinha de silicone e o padrão é cola branca, tá, pessoal? Colinha tenaz, cola branca que todo mundo tem. Uma dica, tá, pessoal? É muito bom quem tem a pistolinha de cola quente querer usar, porque ela seca muito rápido. Porém, não se esqueçam que ela pesa muito, ela é bem mais pesada que a cola branca normal, tá? Ou a cola de silicone. E peso aqui é um fator importante para vocês, tá? Então, só muito cuidado na hora de usar a cola quente. Ela é legal, ela é rápida, mas ela pesa mais, tá? Porque ela é uma cola mais densa. E todo peso pode refletir nisso daqui. Beleza? Ó, tá? Porque essas pontes estaiadas, tá? O segredo é a composição disso daqui, tá? Aqui, pessoal, essa atividade é para desenvolver várias coisas em vocês. Primeiro, já aplicar o material, o papel, trabalhar o papel no critério composição. Segundo, já a percepção tridimensional de vocês, tá? Esse exercício é um exercício que eles trabalham muito na Politécnico de Milão, tá? Eu já tive muita oportunidade de fazer tour acadêmico, já estive na Bauhaus, já estive na Politécnico de Milão, na Domus Academy, que é outra universidade muito importante de design de Milão, e muitas dessas atividades foi de trocas de figurinhas com esses professores, tá? Então, isso daqui é um exercício muito, muito, muito legal que eles fazem lá, exatamente para trabalhar a percepção tridimensional, a treinar, exatamente explorar a capacidade de composição de vocês e o principal dessa disciplina, que é a experimentação, fazer vocês trabalharem os materiais, ok?
Como que a gente vai testar, tá? E avaliar uma das avaliações mais importantes dessa atividade, tá? É a flexão da ponte, tá? Exatamente, isso a gente vai fazer ao vivo, tá, pessoal? Nesse dia todo mundo vai ter que aparecer, tá? A gente vai pegar, vocês vão colocar entre duas cadeiras as pontas, tá? E aí a gente vai deixar ali um tempo para ver se essa ponte não vai fletir, não vai ceder, tá? Porque ela vai ter que ter a base dela ali em papel, ali dentro, ó, tá? Vocês podem deixá-la inteira preenchida com papel, mas o importante é que essa estrutura aqui lateral não ceda quando vocês colocarem, beleza? Outra coisa, como que a prof faz nessas disciplinas? Vocês viram lá no nosso plano de aula, deixa a prof só abrir aqui para a gente. Documentos. Só um momentinho que a prof está abrindo aqui plano de aula para a gente olhar aqui as datas. Aqui. Vocês estão enxergando o plano de aula? Sim, aham. Sim? Uhum. Então, nós estamos aqui, tá? Ó. Tá? Módulo 2, apresentação proposta, tá? Então, aqui a prof vai fazer a orientação de vocês, tá? Vou trabalhar mais uma parte do módulo 3, aqui, tá? Eu sempre jogo aqui para o dia 31, mas eu vou trabalhar aqui também com vocês, tá? E depois eu vou fazer a orientação, tá? Da proposta, beleza? Então, metade da aula teórica, metade da aula prática, ok? Onde vocês vão, a gente já vai começar a discutir, tá? Eu tinha deixado para o dia 24 a entrega, mas não vai dar tempo, tá? Vou ter que dar mais uma data aqui. Eu sempre faço o ideal aqui no plano de aula, mas a gente normalmente não consegue seguir muito à risca isso daqui, tá, turminha? Porque eu sempre acabo me estendendo mais no conteúdo, então sempre que eu monto nos meus planos de aula, eu nunca consigo seguir à risca, tá? Isso é normal comigo, então não se preocupem, tá? Isso sempre acontece. Prof. Lerdinha mesmo, ok? Os planos de aula eu sempre faço lindo, maravilhoso, mas meu ritmo é sempre diferente, mas não tem problema. O que importa é a gente conseguir trabalhar. E sempre dá certo, tá? Faz 18 anos que a prof faz assim, que eu luto contra meus planos de aula, tá? Então, o que eu quero para a semana que vem de vocês, tá? Primeiro, que vocês vejam... Deixa a prof voltar lá. Não, é só... Esquece. Só voltar aqui. Que vocês, então, pesquisem, tá? Pontes estaiadas e comecem a fazer seus desenhos da proposta de vocês, tá? E comecem principalmente a experimentar, tá? A ideia, tá? De como vocês pretendem fazer, tá? Construir os módulos, qual a altura que vai ter a ponte de vocês. Essa ideia aqui do perfil é bem legal, tá? É bem bacana. Comecem a fazer, ó, porque vocês estão vendo que é tudo por perfil, tá? É tudo por tiras, isso é bem importante. O sulfite, ele sozinho, só uma tira é muito fininha, então vocês podem enrolá-lo, vocês podem fazer em triângulo, vocês podem fazer em quadrado, fazer como se fossem perfis mesmo, transformar o papel em perfil, tá? E depois esses perfis criar módulos estruturais
e compor as laterais da ponte de vocês, ok? E também toda a estrutura de base, tá? E ver que altura vocês vão trabalhar. O que está definido? O comprimento e a largura. E aí, a altura é a proporção que vocês vão definir. Para a semana que vem, então, importante vocês já terem feito a pesquisa de vocês e fazerem uma pré-proposta de cada um de vocês de uma composição lateral e definir que altura vocês vão trabalhar na proposta de vocês. Minha pergunta, e também definir uma coisa importante, tá? Se vocês vão trabalhar todos individualmente, a Ellen eu sei que vai, o Gabriel também, porque não estão aqui em Curitiba, e se alguém quer trabalhar em dupla. Falem comigo, meus queridos. Eu estava Tranquilo, conversando prof. aqui com a Ju. Dá para entender, dá para entender. Vocês vão preferir, alguém vai querer trabalhar em dupla? Definam durante essa semana, tá? Para a gente poder chegar na segunda com essas definições. Certo? Alguma dúvida quanto à atividade? Eu tenho uma dúvida. Não sei se eu perdi ou se você não falou, enfim, a gente vai ter que fazer a ponte suportar algum peso? Não, porque o peso dela é a própria estrutura. Mas não vai ter teste de peso, né, para ver... Não vai ter teste de peso. Não, Tá, não. beleza. O peso dela é a própria estrutura. Tá bom, obrigada. Tá? Por isso que eu deixo a altura, por isso que eu não defino a altura, tá? Essa é a sacada dessa atividade. Eu não defino a altura e nem como que vocês vão fazer a composição das laterais. Ok? Tem que ter uma composição bacana, tem que ter uma composição interessante, afinal de contas, essa ponte é o produto, tá? E essa base aqui que tem que suportar, tá? Importante, né? Usar a menor quantidade possível de papel dentro dessas medidas, tá? Que é isso que a prof vai, inclusive, complementar aqui agora. Então, dentro dessas medidas, usando a menor quantidade possível de papel. Porque senão, né, se for, dá para fazer uma ponte de papel virar quase uma mini ponte de concreto, usando um monte de papel, mas a ideia não é essa. Então, aonde que está o segredo? Como que vai ser feito a escolha dessa altura, a proporção dessa altura com relação ao comprimento e à largura, e como que serão construídos esses perfis, né? E a composição desses módulos laterais antes de construir. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar para a semana que vem, ok? Qual que é o formato da ponte de vocês, a altura e as primeiras ideias de perfis, tá? Eu vou colocar tudo isso no portal direitinho para vocês, para não... Aliás, eu vou colocar nesse documento aqui, tá? Antes de postá-lo, vou explicá-lo melhor para não ter dúvidas, ok? Eu vou montar um cronogramazinho aqui embaixo. Vou montar aqui antes de postar para vocês. A gramatura fechou em 90 ou a gente pode usar, tipo, para fazer alguns suportes e apoios, outras gramaturas menor ou maior? Não, vamos fechar com 90, assim fica padrão, tá? O prof vai então, fechar só com pode de 90. Então. Uhum, Tá. vamos fechar com o de 90, tá? Beleza, obrigada.
Senão eu fico também com variação e daí na hora de fazer o teste e eu pedir para vocês montarem o material de entrega, porque a entrega vai ser virtual, né? Vou pedir para vocês fotografarem. Aí eu não consigo depois fazer a avaliação, tá bom? Então vamos com o de 90, que é o padrãozão, que é o sulfite padrão que todo mundo tem. E se tiver que comprar é fácil, qualquer papelaria tem sulfite 90 gramas. É o mais barato. Mais dúvidas? Acho que tá tudo ok por aqui. Tudo certo? Ninguém mais tem dúvidas? Não, prof. Então tá. Então a prof só vai complementar e corrigir, tá? Esse briefing da atividade e ainda hoje a prof já coloca para vocês, tá? Assim que eu postar, eu aviso a Camila, como eu sempre faço, e a Camila já avisa vocês, tá? Se alguém quiser trabalhar em dupla, aí na próxima segunda vocês me comunicam, não tem problema, tá? Então a próxima segunda a gente vai entrar a primeira parte com uma parte teórica de papel, tá? Que são aquelas características do papel, e depois a gente vai fazer só a orientação dessa atividade, tá bom? O prof vai colocar aqui embaixo tudo certinho, que é muita informação, tá? E virtualmente também não fica difícil. Deixa só a prof parar aqui de compartilhar, tá? E daí na segunda parte a gente só faz a orientação, eu vou colocar lá nesse material tudo certinho o que vocês precisam fazer nessa primeira parte da atividade antes de começar a construir. Mas é legal, tá? Pegar papel e assim que vocês fizerem a primeira pesquisa, olharem pontes estaiadas no Google, pegar papel, começar a cortar e fazer já a experimentação. Isso é o principal dessa disciplina, experimentar. Ela, junto com expressão tridimensional, elas são as disciplinas para vocês experimentarem os materiais, beleza? E principalmente trabalhar a percepção tridimensional de vocês. Certo, turminha? Tranquilo Certo. por hoje? A prof, vocês estão conseguindo, ó, quando vocês não estiverem entendendo ou tiver cansativo, nós somos um time, tá? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Ai, prof, tá muito difícil, tá muito rápido, vai mais devagar. Conversem comigo, me deem feedback, tá? Eu tô aqui para atender vocês, tá bom? Então, não fiquem tão Tá bom, quietinhos. Falem com a prof, tá bom? Tá. Beleza? Eu só vou saber se tá tudo ok se vocês me falarem, tá? Tudo bem? Senão a prof vai tocando e não sabe como é que vocês estão interagindo com a disciplina. E isso é muito importante, ainda mais nesse método remoto que a gente tá levando o curso, tá? Mas é o que todo mundo está fazendo. O que a gente tem que fazer é da melhor forma possível sempre para vocês. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, prof. Tudo Tá. certo. Então, qualquer dúvida, sempre parem, ou então, ai, prof, não estamos gostando, o que dá para melhorar? Por favor, a prof está há 18 anos dando aula e um dos segredos é que eu sempre tive um relacionamento muito próximo com os meus alunos, porque a gente é um time, tá bom? Então, é isso, se a gente não tiver a nossa interação, ainda mais a gente, né, que não se conhece pessoalmente. É a primeira vez em 11 anos que eu dou uma aula sem conhecer fisicamente meus alunos. Então, é um desafio enorme para todos nós, tá? Então, por favor, nunca deixem de dar feedback de qualquer coisa que não esteja legal para vocês.
bom, meus amores? Ok? Então, tá bom. Assim que eu Ok, publicar, prof. tá? Assim que eu publicar lá, eu já aviso a minha super Camila e ela repassa para vocês. Certo? Ok. Uhum. Certo, professora. Uhum. Combinado. Então, boa semana para vocês. Para você também, Tá? professora. Pra Seja você muito também, prof. produtiva e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Gabriel, Vanessa, Camila, Ana, Marielle, Amanda, Júlia, Maria Eduarda, Ellen e Luara. Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia de vocês e eu vejo todas e Gabriel, o bendito fruto, segunda que vem, tá bom? Tá bom, prof. Tá bom, prof. Tchau, prof. Beijos, crianças. Beijo. Boa Beijos, tchau. semana. Você também, Você tchau. também. Você também. Tchau. Boa semana, obrigada. Boa semana.